abra a Bíblia, quando eu falo perdoados como Davi, qual o texto que os irmãos acham que eu vou usar? João o quê? Salmo. Salmo 51. Hein? O que tem, Júnior? Júnior acertou? Não foi só ele não, bastante gente acertou. Que o Salmo 51 é o Salmo de Davi, né? Se arrependendo e pedindo perdão. E a gente vai falar sobre isso aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. A minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. A este não desprezarás, ó Deus. Faze o bem a Sião segundo a tua boa vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Que o Senhor aplique no nosso coração a palavra de Deus maravilhosa. Falar um pouquinho da história de Davi. Todos nós conhecemos a história de Davi. Era o mais novo dos filhos de Jessé. Pertencia à tribo de Judá e era neto de Ruth. Olha que interessante, olha a conexão, né? Ele era neto de Ruth com Boaz. Nasceu em Belém, uma cidade que ficava aproximadamente a 10 quilômetros de Jerusalém. E seu pai Jessé era um homem muito rico e respeitado naquela cidade. E ele foi criado, Davizinho, ele foi criado como pastor de ovelhas. E essa profissão lhe ensinou muitas coisas, muitas das quais ele haveria de usar por toda a sua vida, inclusive quando foi rei sobre Israel. O texto bíblico afirma que ele era um camarada ruivo. E do hebraico Admone, vermelho, e possuía boa aparência. Isso a gente vê em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 12. Quem sabia disso? Né? Então, alguns sabiam, mas às vezes passa despercebido. Ele era ruivo. Ele é ungido rei pelo profeta Samuel, e a primeira vez que ele é mencionado na Bíblia é justamente nesse evento, né? Quando Samuel vai à casa de Jessé, por ordem de Deus, para poder ungir um rei sobre Israel. E ali então estavam os irmãos de Davi, todos eles homens de porte, homens bonitos, homens grandes, e naquele tempo isso fazia diferença.
Hoje em dia não faz tanta diferença, mas naquele tempo fazia. Mas Deus, ele, depois de ter rejeitado a Saul e escolhido um novo rei, ele fez com que Jessé passasse diante de Samuel, todos os seus filhos, e nenhum deles havia de ser o escolhido. Samuel entrevistou os irmãos de Davi como possíveis candidatos do trono, e no primeiro momento Davi não estava presente. Então, como nenhum dos filhos de Jessé, com exceção de Davi que não estava presente, atendia as especificações divinas, Samuel pergunta a Jessé se não havia mais nenhum outro filho, e Jessé diz: não, eu ainda tenho um pirralhinho, mas ele está lá nos campos, lá cuidando de ovelha. E aí então Jessé manda chamá-lo por orientação do profeta, e quando Davi chega, o profeta Samuel percebeu de chegada que aquele era o escolhido. E assim então Davi foi ungido na presença dos seus irmãos. Agora, de imediato, o propósito daquela unção não foi declarado, né? Ninguém sabia que ele seria o rei. No primeiro momento imaginavam até que ele talvez fosse um profeta, sucessor, né, de Samuel, assim como Elias, ele ungiu o seu sucessor, Eliseu. Mas Davi estava no propósito de Deus de uma outra maneira. Ele foi um grande guerreiro, também foi profeta, mas acima de tudo aquela unção foi para que ele fosse rei sobre o povo de Israel. E teve um reinado muito grande, um reinado que durou 40 anos, entre 1006 a.C. até 966, foram 40 anos, e ali ele conseguiu então lançar as bases para a fundação, para a formação do verdadeiro Estado hebraico. Então Davi é o grande responsável, segundo a orientação de Deus, para isso. Na juventude, antes de assumir essa posição, nós conhecemos a grande história da sua luta com o gigante Golias, né? E isso demonstrou não só a coragem, como a inteligência de Davi também. Tudo isso fruto da sua infância, da sua vivência como pastor. Mas Davi, como qualquer homem, também vacilava, era um crente vacilão, né? Como qualquer outro homem, todos nós temos as nossas dificuldades. E a história de Davi com Batseba é conhecida. Davi está de bobeira, olhando ali do seu palácio para fora, quando ele visualiza Batseba, que era uma mulher casada, mas ele era rei, mandou chamar Batseba, e ele então se relaciona com Batseba, e ela se torna uma das suas 8 mulheres, né? E ele providencia a morte do seu marido. E tem toda uma história por detrás disso, você pode ler isso nos livros de Samuel. E ele comete então, só naquele evento, 2 pecados gravíssimos. Ele comete o adultério e comete também um assassinato, já que ele enviou Urias à morte, para que ele pudesse ficar tranquilo com Batseba. Aí ele fica ali algum tempo tranquilo, né? Ele não estava nem aí. Tem um comentarista bíblico, eu pesquisando sobre o assunto essa semana, eu li um comentarista bíblico que fala assim, que Davi estava anestesiado e aprendeu a dormir em cima da sua transgressão. Tem muita gente que é assim, fica anestesiado, né? A Bíblia vai falar de mente cauterizada, é mais ou menos a mesma coisa. E algumas pessoas dormem em cima da sua transgressão, não tomam uma posição, não resolvem a sua vida. E assim foi com Davi, até que um dia apareceu um profeta de Deus na vida dele chamado Natã. E a gente sabe da situação. Natã vem com muito jeito, vem com muito carinho, e vem falar: e se acontecesse alguma coisa assim, o que é que você faria? Eu ia pegar aquele cara de jeito. Aí Natã falou: pois é, esse camarada é você, confrontando-o quanto aos seus pecados. Natã foi firme. É por isso que um profeta de Deus
muitas vezes ele precisa ter firmeza. Às vezes você tem que tratar com muita delicadeza um caso, mas é importante que em determinados momentos o profeta de Deus seja firme. Natã foi firme com Davi. E Davi então, graças a Deus, reconheceu a gravidade do seu erro. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 13, quando ele ali depois da confrontação de Natã, ele diz a Natã o seguinte: meu Deus, pequei contra o Senhor. Ele reconhece o seu pecado, ele tem uma postura que todos nós deveríamos ter. E o Salmo 51 é exatamente o relato histórico de tudo que se passou dentro de Davi, devido à ofensa que ele fez ao caráter de Deus. Porque quando nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós precisamos saber disso. Todo pecado, muito embora traga prejuízo para nós e não para Deus, Deus não tem prejuízo nenhum com as nossas besteiras, mas ofende o seu caráter e a sua justiça. E é muito bonito ver o Salmo 51, porque no Salmo 51 nós visualizamos algumas lições que são preciosas, que partem a partir do arrependimento de Davi e que podem ser e devem ser aplicadas no nosso dia, na nossa vida, dia após dia. E eu quero ver pelo menos 3 lições nessa manhã, já que o nosso tempo pela manhã é menor. A primeira lição que eu vejo no Salmo 51, Davi reconhece o seu pecado, e tal qual a Davi, nós também precisamos reconhecer os nossos pecados. A geração odierna, a nossa geração, ela dá muitos nomes para o pecado a fim de minimizar o seu real significado, né? Chamam de eu dei um pequeno erro, eu tive um deslize, eu tive uma escorregadinha, eu pisei fora da linha, eu dei uma pequena vacilada. Mas na verdade, pecado não é uma coisa tão simples. Na verdade, pecado não é um pequeno deslize, não é uma pequena vacilada, não é pisar um pouquinho fora da linha. É necessário dar nome. Pecado é transgressão, rebelião. Pecado é ofensa contra Deus, que é santo, justo e verdadeiro. É um ato voluntário. O pecado é um ato voluntário de rebelar-se e ofender o caráter de Deus. E nós precisamos saber disso, nós precisamos dar nome a essa situação na nossa vida e dar ao pecado a devida atenção que ele precisa ter. Olha o que o jovem Davi fez quando ele se viu nessa situação de pecado. No versículo 3 ele diz assim: eu conheço as minhas transgressões, né? Davi deixou de ser cínico, como foi durante algum tempo, dormindo sobre a sua transgressão, amortecido, adormecido, anestesiado. E agora no Salmo de número 51, no versículo 3, ele diz assim: eu reconheço que errei. A maioria das pessoas aprendem a não sentir nada diante dos seus pecados, mas nós precisamos aprender essa lição com Davi. Ele reconhece diante de Deus, e essa é a grande chave da bênção quando nós pecamos. Reconhecer diante de Deus a nossa transgressão. No versículo 4 ele diz assim: contra ti eu pequei. O pecado então, e Davi reconhece isso, é rebeldia, é inimizade contra Deus, que é puro, santo, justo e verdadeiro. Davi, ele reconhece a afronta que ele fez a Deus no momento em que ele não apenas coabitou com uma mulher casada, como depois mandou matar o seu marido e, para piorar, ainda traz ela para dentro de casa como uma de suas esposas. Ele reconhece
que isso tudo foi afronta a um Deus tremendo que o tirou da casa do seu pai, que o tirou de um aprisco de ovelhas para ser rei de Israel. Nós também precisamos reconhecer os nossos pecados. Agora, importante que nós não confundamos a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. São duas coisas que podem nos dar um start quanto ao nosso pecado. O diabo, ele diz assim: você pecou, não tem mais jeito, não adianta nem orar, vai pedir perdão para quê? Você já pecou mesmo, sacode a poeira e vai embora. Já o Espírito Santo diz: você pecou, mas o Senhor é justo e fiel para te perdoar verdadeiramente. Se houver arrependimento no seu coração, Deus se compadece de ti. Glória a Deus. Nós podemos ter a nossa vida perdoada, os nossos pecados perdoados com convicção, porque Deus é bondoso o tempo todo. Deus é cheio de graça e a misericórdia do Senhor se renova na nossa vida dia após dia. Davi sabia disso. Às vezes nós atribuímos as nossas culpas, os nossos pecados a outras pessoas. Um exemplo clássico é de Adão. Deus pergunta para ele: Adão, o que houve? Aí Adão joga a culpa em quem? Na mulher. Não, foi a mulher que o Senhor me deu, que me levou a pecar. De repente o próprio Davi, antes do momento de arrependimento, pode ter feito a mesma coisa. A Bíblia não fala, mas é possível que ele tenha pensado assim: que nada, a culpa não foi minha não, ela que se insinuou. Quem manda ser bonita, né? Quem manda estar ali andando justamente na hora que o rei está na varanda? E de mais a mais eu chamei ela, convidei ela para deitar comigo e ela deitou. A culpa é dela. Às vezes nós somos exatamente assim. Jogamos as nossas culpas, jogamos os nossos pecados na responsabilidade de outras pessoas. E não podemos agir assim. Nós temos que agir como o filho pródigo. O filho pródigo é um bom exemplo de arrependimento. Em Lucas 15, 18 e 19 nós lemos: levantar-me-ei, diz o filho pródigo, irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra vós céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me pelo menos um dos teus jornaleiros. Admitir o erro, admitir o pecado, admitir que você de fato, como Davi, é um pecador, um miserável pecador, um grande pecador. E na minha situação é pior ainda, porque além de ser um grande pecador, eu sou um pecador grande. Então o problema é dobrado. Mas nós precisamos fazer isso. Davi também se arrependeu, é outra característica. Davi se arrependeu. 2 Samuel capítulo 12, 13 nós lemos assim: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Glória a Deus. Eu não sei como é o seu dia a dia, eu não sei como é a sua rotina, se existe na sua rotina o pecado, mas eu quero dizer para você que quando há arrependimento, há perdão de pecado. Deus é fiel. Veja que não é tão complicado assim quando se deseja verdadeiramente se acertar diante de Deus. Basta dizer: Senhor, eu me arrependo, eu quero, e dar meia volta. A Bíblia diz que quem se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Deixar a impiedade e seguir a justiça. Simples assim. Foi o que Davi fez. É o que nós devemos fazer. A segunda lição que eu vejo no texto é que Davi sentiu uma tristeza muito grande. Ele se sentiu triste, ele se sentiu abatido pelo pecado que ele cometeu. Aqui eu tenho que fazer uma diferenciação entre arrependimento e remorso. A gente precisa entender isso, que arrependimento e remorso são duas coisas diferentes.
Davi não sentiu remorso, ele se arrependeu. Diferente, por exemplo, de Judas, que não se arrependeu, sentiu remorso. O remorso, ele produz morte. O remorso escraviza, somente produz uma consciência de tristeza. Esse é o resultado do remorso, que é um arrependimento sem ação. Já o arrependimento, ele produz vida, ele traz liberdade, ele gera mudança, transformação e, acima de tudo, o arrependimento nos faz levar a comunhão, voltar à comunhão com Deus. Infelizmente, muitas pessoas até lamentam o seu pecado, até lamentam estar errado, mas não demonstram, não desejam ter uma verdadeira mudança de vida. Isso não é arrependimento, isso é remorso. Esse não foi o caso de Davi. Depois do confronto com o profeta Natã, ele passa a ter um comportamento diferente diante do seu pecado. E isso ilustra bem o quanto ele estava arrependido. E aqui no Salmo de número 51, a gente vê isso por algumas expressões que ele usa dentro do Salmo. A primeira expressão, no versículo 8, na parte B, está escrito assim: ossos que tu quebrastes. Ossos que tu quebrastes. Os ossos aí significa o corpo mesmo, o corpo físico. Os ossos lhe dão sustentação. E Davi então sente o peso dos seus pecados na sua própria vida. Ali ele sente o peso dos seus pecados. Ali ele sente o quanto aqueles pecados trouxeram prejuízos, inclusive para o seu corpo. Aquilo doía intensamente. O pecado precisa trazer esse resultado na nossa vida, a fim de que nós possamos nos arrepender. A segunda coisa que eu vejo na parte A do versículo 8 do Salmo 51, ele diz assim: faze-me ouvir júbilo e alegria. Significa que todo júbilo, toda alegria do coração de Davi haviam desaparecido por causa do pecado. O pecado trouxe essa dificuldade para ele. Davi ficou vazio, ele perdeu aquilo que nós chamamos de primeiro amor. Ele acabou com todo aquele cantar de alma, que é a coisa que alegra o coração do crente. Ele perdeu aquilo tudo por causa das suas culpas. Já não haviam mais salmos, já não haviam mais mensagens, já não haviam mais orações, porque enquanto Davi não se arrependeu, o seu pecado trouxe esses prejuízos. São consequências do pecado que afligem o corpo físico, mas que afligem a alma também, que afligem os sentimentos. E nós temos visto muitas pessoas se quebrantarem quando evangelizadas. Pessoas que trocaram a comunhão com Cristo pelos prazeres desse mundo. Ao serem abordadas na rua, muitas vezes essas pessoas se entristecem e choram. Ontem à noite eu estava falando com o Rai e lembrando de um evento que eu vivi, 1992, o impacto de carnaval, o primeiro impacto de carnaval que eu participei na cidade de Salvador. O impacto de carnaval era feito ali na pista dos trios elétricos, né? E nós ficávamos ali na Carlos Gomes, desde a Praça Castro Alves até lá em cima na 7 de setembro. E eu vi um homem, camarada mais alto que eu, encorpado, negão mesmo, encorpado, seminu, com uma fantasia de índio. E uma fantasia de índio já percebeu que não precisa muito pano, né? Só algumas penas resolve. Ele devia ser dos Apaches, né? Devia ser de alguma daquelas tribos. Cara de mal, cara marrento. Se olhava para a cara do cidadão, dava medo. Vocês já viram aqueles vídeos que passam na televisão do pessoal de carnaval dançando lá em Salvador, dando um murro no outro? Aqueles camaradas gigantão, aqueles barrilzão, fica fazendo assim. Era um daqueles, pronto, grandão, quase do meu tamanho. Ele foi levado, ele foi alcançado na rua, levado para a igreja 2 de julho, ali na Carlos Gomes.
E ali eu vi aquele homem zarrão, aquele cara mal encarado, cara de mal, marrento, se estirou na frente do púlpito, seminu, começou a chorar como uma criança. De repente ele se viu confrontado com o seu pecado. Naquele dia, aquele homem que soluçava ali, retornou aos caminhos de Deus. E aquela tristeza que era manifestada em lágrimas ali, não era por outro motivo que não fosse pelo convencimento dos seus pecados. Aquele homem que havia sido um crente em Jesus Cristo e trocou toda a alegria da comunhão com Deus pela tristeza e aquela alegria entre aspas do pecado. Nunca mais ouvi, mas aquela cena ficou gravada no meu coração. Mas eu tenho certeza que aonde estiver aquele homem se firmou com Jesus Cristo. Terceira e última, aliás, a terceira lição: Davi passou a ter nojo, passou a ter asco, uma verdadeira ojeriza pelo pecado. Versículos 1, 2 e 7, olha o que ele fala, no versículo 1: apaga as minhas transgressões. As transgressões foram encravadas na alma dele. Quando nós pecamos, aquilo é encravado na nossa alma. E então Davi pede para que aquela inscrição seja apagada. No versículo 2, na parte A, ele fala: lava-me, porque ele estava e sabia com as vestes sujas que precisavam ser lavadas com água e sabão. Hoje, as nossas vestes são lavadas com o sangue do Cordeiro. Hoje nós somos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Na parte 2 do versículo 2, ele diz assim: purifica-me, purifica-me. Então primeiro ele fala lava-me, depois ele diz purifica-me. É como um metal precioso que precisa de lapidação, que precisa de purificação. Ele entende que tem muitas impurezas na sua vida por causa do pecado. Enquanto não entendermos isso, nós não vamos nos arrepender. O pecado torna a nossa vida impura. E por último ele diz assim: lava-me com isopo. Não sei se você já se perguntou o que é isso, mas essa era uma planta que era usada, por exemplo, em rituais de purificação. Quando um leproso passava por um processo de purificação, era a planta que se usava. E Davi entendia que precisava passar por esse processo. A Bíblia diz em Isaías 1,18: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. Deus quer nos purificar. Deus quer nos lavar com isopo. Ele quer apagar as nossas transgressões. Mas nós precisamos, como Davi, nos submetermos a Deus. E por último, arrependido, no versículo de números 10 e 12, Davi retorna ao Senhor. Cria em mim um coração puro, diz ele. A coisa mais difícil de uma pessoa que vive em pecado é recuperar um coração puro, pois é nele que permanecem as malícias, as maldades, tudo aquilo que há de mal. Todas as maldades, elas partem de um coração. É por isso que Davi diz: cria em mim um novo coração. Davi não queria um coração reformado, ele não queria um coração transformado. O verbo aqui no texto, quando ele fala em criar, é o mesmo que é usado em Gênesis 1, que é o verbo bará, que é criar do nada. O que Davi está dizendo é o seguinte: Senhor, tira do nada um novo coração, arranca essa coisa ruim que está em mim e coloca um coração novo, para que eu possa viver uma nova relação com o Senhor. Glória a Deus!
É o que Deus faz conosco quando nós nos arrependemos. A maioria de nós quer perdão em cima de um coração velho, com velhas lembranças, com velhas manias. Mas Deus quer nos dar um novo coração. O tempo todo, Davi queria zerar tudo em sua vida. Ele queria começar de novo, ele queria começar do zero. É por isso que ele diz assim: sustenta-me com um espírito voluntário. Ele havia perdido, por causa do pecado, toda a sua voluntariedade com Deus. Mas agora ele diz: olha, Senhor, eu sei que eu perdi por causa do pecado, mas agora eu estou aqui. Me usa, me enche, me traz de volta a tua presença. Essa precisa ser a nossa postura. Essa precisa ser a nossa caminhada. Que linda história de arrependimento é o Salmo 51. Que linda história. E Deus deseja que haja em nós, em cada um de nós, arrependimento no mesmo nível que houve no coração de Davi. Que possamos verdadeiramente nos arrepender, que possamos reconhecer de uma vez por todas as nossas culpas diante de Deus, a fim de que possamos adquirir uma consciência tranquila e um coração puro. Que a tristeza dos nossos corações por causa do pecado se transforme na alegria de estar em plena comunhão com Deus, e que possamos sentir nojo, asco do pecado, e nos afastemos dele momento a momento. Que o nosso espírito seja reto e que voltemos ao primeiro amor, e que o Senhor renove em nossa vida as nossas forças, a fim de que possamos viver na santa presença de Deus a cada dia. Amém?